E aí galera, bem-vindos a mais um resumo do resumo, aquele tipo de vídeo onde eu trago um resumo de um filme aqui para vocês assistirem. E no vídeo de hoje eu vou trazer um resumo do filme Brinquedo Assassino 2. Mas antes do vídeo dar continuidade, eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, porque fazendo isso vocês vão receber vários conteúdos maravilhosos e incríveis aqui desse canal maravilhoso. Então faça isso, não se esqueçam. E também se quiserem deixar o like nesse vídeo no início, isso vai estar me ajudando bastante, porque o like é muito importante também. No início do filme Brinquedo Assassino 2, nós somos apresentados a uma cena onde tem alguns caras ali montando os restos do boneco Good Guy, do boneco bonzinho que foi apresentado lá no primeiro filme, que é um boneco eletrônico que fala e que foi uma febre ali nos anos 80. E sendo essa obra dos anos 80 ainda, né, esse boneco ainda está em ascensão e por isso eles foram reconstruídos. E depois nós somos apresentados a dois fabricantes, um cara que parece ser o CEO lá da fábrica, né, o chefão da fábrica, e outro fabricante conversando sobre os acontecimentos anteriores que envolviam um garoto chamado Andy Barkey, que era um garoto que tinha aproximadamente 10 anos de idade, que acabou dizendo que o boneco Good Guy acabou tomando vida própria e acabou perseguindo ele, tentando matar tanto ele, o Andy, quanto a sua própria mãe e pessoas ao seu redor, matando até a sua própria babá, que era amiga da mãe dele, que acabou cuidando do próprio Andy Barkey. E ele dizia também, o Andy, que a alma que estava assumindo esse boneco era a alma do assassino em série Charles Lee Ray, que já havia morrido há 1 ou 2 anos atrás. E por esse motivo, os bonecos Good Guys acabaram sendo muito mal falados por conta dessa polêmica. Então agora esse chefão da fábrica quer mudar a mente das pessoas e ele não quer mais relacionar essa polêmica, né, envolvendo esse garoto e os assassinatos a esse boneco. E ao mesmo tempo, a mãe do Andy Barkey, né, é dito aqui pelo próprio CEO da fábrica, que ela foi mantida em uma ala psiquiátrica, por ela também acreditar nas coisas que o próprio filho falou, sendo que ela viu isso anteriormente acontecendo do boneco ali se mexendo e tentando matar geral. Então, nessa cena específica, nós somos apresentados a uma ala que está rolando uma construção de outro boneco Good Guy, onde um dos fabricantes, ao tentar colocar, né, usar a máquina que acabou emperrando, que era uma máquina que colocava o olho dentro do boneco, essa máquina acabou tendo um curto-circuito, fazendo assim o cara que estava tocando na máquina acabar morrendo eletrocutado, infelizmente. E essa cena é boa porque dali dá a entender que a alma do Charles Lee Ray acabou indo para aquele boneco naquele momento em específico. Depois nós somos apresentados a uma cena em que o Andy Barkey, o garotinho, está conversando com um psicólogo em um orfanato. Depois ele conversa com a mulher lá, que é a tutora do orfanato, e depois essa tutora do orfanato acaba tendo uma conversa com Joanne e também o personagem Phil, que são as pessoas ali, né, Joanne é a mulher e Phil é o cara, que são as pessoas que estão para poder adotar o Andy Barkey. Eles perguntam se essa tutora tem certeza de que ele é uma pessoa apropriada para ser adotada, e a tutora acaba falando que o Andy Barkey passou por traumas, mas que agora está tudo bem, está tudo de boa e tranquilo com ele, que eles podem sim adotar o Andy Barkey. E aí eles decidem sim adotar o garoto. Assim que eles entram em casa, o Andy Barkey ele tenta mexer em uma estátua, só que a Joanna e o Phil falam para ele não mexer porque aquela estátua está ali de geração para geração e que por esse motivo ele tem que tomar cuidado para não quebrar sem querer aquela estátua que está ali. Depois o Andy Barkey acaba conhecendo a personagem Kyle, que é uma garota adolescente que também acabou sendo adotada pela própria Joanne e também pelo próprio Phil. E tem uma cena em que o Andy Barkey, ao entrar no seu quarto depois de conhecê-lo, acaba mexendo dentro do seu próprio armário de brinquedos, onde ali ele acaba encontrando um boneco bonzinho, com quem ele acaba se assustando por conta dos seus traumas relacionados ao brinquedo assassino que se chamava Chuck, né? Mas mesmo assim, por ele ter corrido e ficado com medo do boneco, isso faz o próprio Phil ficar estranhando o garoto e achando, cara, esse garoto não é normal, ele não tá realmente bem, como a mulher lá do orfanato falou, então tem algo de errado com esse garoto. Mas depois, em um momento específico, ao ver que o boneco se chamava Tommy e também ao ouvir o seu próprio pai adotivo dizendo o quanto o Andy era estranho e que, tipo, ele estava se arrependendo de ter adotado o garoto, o Andy Barkey, para poder ficar de boa com aquela família, decide sim começar a brincar com um boneco bonzinho, né, que se chama Tommy, fazendo a família agora, no caso a Joanna e o Phil, ficarem mais de boas com o próprio Andy Barkey. Dali, o Andy Barkey, ele acaba tendo uma boa relação até com a Kyle, porque a Kyle é uma pessoa muito gente boa, que trata ele como um irmãozinho mesmo, sabe? Ela é uma garota adolescente, gente boa pra caramba, e ali eles acabam tendo uma boa relação. Mas numa noite, o personagem, que é um dos fabricantes do primeiro filme, acaba aparecendo dentro de um carro, né, com o próprio boneco bonzinho, isso porque ele saiu da fábrica para poder levar aquele boneco para
possivelmente ser destruído ou alguma coisa do tipo, e ao colocar aquele boneco dentro do carro, ele acaba indo para um bar para poder comprar umas paradas assim. E ali o carro dele acaba apitando, fazendo ele ficar um pouco confuso sobre o que está acontecendo. Mas antes disso, o personagem, que é o próprio Chuck, né, no corpo do boneco, acaba telefonando do celular desse fabricante dentro do carro enquanto o cara tá fora do carro, e ele acaba ligando, né, o Chuck acaba ligando pro orfanato do Andy Barkey, perguntando pro Andy Barkey, dizendo pra mulher lá, né, do orfanato, que ele era um tio chamado Charles, né? E nesse momento o Chuck acaba descobrindo que o Andy Barkey não está mais no orfanato. E pelas próprias informações que a burra da mulher lá acabou dando pro Chuck, que tipo, uma pessoa aleatória ligou dizendo que é o tio do Andy, então eu vou acreditar e vou dar o endereço de onde o moleque tá, já que o moleque teve um trauma relacionado ao assassinato. Então qualquer estranho que ligar dizendo que é tio, vou dar o endereço e dane-se. É isso que ela faz, ela dá o endereço pro Chuck, o Chuck agora sabe onde ele tá, e assim que o fabricante entra dentro do carro, o Chuck acaba enforcando esse cara e ameaçando ele, mandando esse cara levar o Chuck até o endereço onde o Andy Barkey está. E chegando lá, o Chuck enforca ele, jogando uma sacola de plástica dele, né? Sufoca o cara até o cara morrer, e depois dali o Chuck sai e entra dentro da casa da Joanna e também do Phil, onde o Andy Barkey e a personagem Kyle está. E ali, né, enquanto a Joanna está cantando uma musiquinha pro Andy Barkey dormir, o Chuck está dentro da casa já, e agora o Chuck acabou se assustando com um boneco bonzinho que se chama Tommy. E ali naquele momento o Chuck faz o seguinte: beleza, já tem um boneco bonzinho aqui, vou pegar esse boneco, vou levar lá pra fora e vou cavar o chão e vou tacar esse boneco dentro do chão e vou me substituir, né? Fingir que eu sou o boneco que se chama Tommy, né? Mas por incrível que pareça, o Chuck ele acha que é preciso quebrar a própria estátua que estava ali para poder bater no boneco, sendo, cara, é um boneco, velho. Só que o Chuck ele é estressado, então ele usa aquela oportunidade para poder pegar a estátua e bater na cara do boneco bonzinho, para assim depois ele enterrar o boneco bonzinho. Enterrar ele com uma pá de brinquedo. Eu fiquei me perguntando como que o Chuck conseguiu enterrar um boneco bonzinho com uma pá de brinquedo. Mas ao mesmo tempo ele não enterrou tão fundo assim, mas já que aquela família lá é burra pra cacete, né, eles não perceberam isso até um determinado momento em específico. Né? Aí o Chuck agora, substituindo o próprio boneco bonzinho, que não tem espírito maligno no corpo, acaba agora vigiando toda a família lá, incluindo o Phil, a Joanna e também o próprio Andy Barkey e a personagem Kyle. Depois, quando o Andy Barkey está sozinho dentro do seu próprio quarto, o Chuck aproveita a oportunidade para poder prender o Andy Barkey dentro dos para poder prender o Andy Barkey na sua cama. E ali naquele momento ele ameaça o Andy Barkey dizendo que ele tem que passar a alma dele pro Andy Barkey, porque o intuito do Chuck é passar a sua própria alma pro Andy Barkey, já que se o Chuck ficar por muito tempo dentro daquele boneco, ele vai ficar ali para sempre. Se a alma do Chuck ficar naquele boneco, vai ficar para sempre. Então ele tem determinadas horas até conseguir passar a sua alma para uma determinada pessoa. E a pessoa certa que ele acha que ele deveria passar a alma é o próprio Andy Barkey, cara. E é por isso que ele prende o Andy na cama até fazer um ritual lá do Adeduê Tambalar. E naquele momento ele acaba sendo interrompido pela Kyle, que acaba entrando pela janela do Andy Barkey, isso porque ela tinha acabado de sair. E para poder não acordar os seus pais, ela decidiu entrar na casa pela própria janela do Andy Barkey. E ela acha estranho e fica se perguntando por que o Andy Barkey está preso na cama e como ele conseguiu se prender sozinho, mas ele vira para ela e fala que foi o Chuck que prendeu ele, e o Chuck queria matar ele, né, passar a alma dele para ele. Só que a Kyle não acredita, e nesse momento eles fazem tanto barulho que a personagem Joanne e também o personagem Phil acabam acordando e vendo a situação, e agora a Joanne e o próprio Phil acabam pensando que foi a Kyle que prendeu o Andy Barkey na cama para poder fazer uma trollagem, zoar ele, sendo que ela mesma fala que não foi ela, e a gente que tá assistindo sabe que não foi ela que fez isso. E por esse motivo específico do Andy Barkey acabar falando que foi o Chuck que estava fazendo isso, o próprio Phil decide jogar o boneco, né, o Chuck, o boneco bonzinho, dentro de um porão. E depois que ambos acabam saindo da vista do próprio Chuck, o Chuck percebe que ele está sangrando pelo nariz, dando a entender mais ainda que se ele ficar ali por muito mais tempo dentro do corpo do boneco, ele vai ficar preso ali para sempre. No dia seguinte, a personagem Kyle acaba levando o Andy Barkey até o ônibus escolar, onde o Andy Barkey entra e vai para a escola. Só que chegando lá, numa cena específica, nós vemos que antes disso, o Chuck, no intervalo, acabou pegando a prova do Andy Barkey e acabou desenhando algumas paradas ali que a gente não sabe até então o que é. Né? Mas ele tá ali porque ele conseguiu entrar dentro do ônibus sem o Andy, o pessoal perceber, para poder ali ele ficar vigiando o Andy Barkey.
Em um momento específico, o Andy acaba tendo uma discussão com um amiguinho e depois a própria personagem, que é a professora do Andy, acaba vendo na prova do Andy uma parada escrita, tipo, o nome dela e com vadia ali, tipo a professora vadia, alguma coisa do tipo. E a própria professora, né, ela tende a entender que foi o Andy Bark que chamou ela, escreveu o nome dela e embaixo vadia na própria prova dele, né? Fazendo assim, né, ela tomar a decisão de deixar o Andy Bark preso dentro da sala de aula até o intervalo acabar. Enquanto isso, o Chuck está dentro de uma salinha pequena, onde ele acaba tentando abrir a porta, né, e ameaçando o Andy Bark, falando: Andy Bark, vem aqui, eu não vou te matar, falando aquelas paradas doidas só para poder tentar confundir o Andy Bark, mas o Andy Bark sabe que o Chuck vai matar ele se for possível, então o Andy não acredita muito nisso e foge pela janela. Mas a professora, depois disso, acaba entrando dentro da sala e, ao procurar o Andy Bark, pensando que era o Andy Bark que estava preso na salinha pequena, ela acaba sendo surpreendida pelo próprio Chuck, que acaba enfiando uma parada, né, de brinquedo nela e acaba matando ela na base da porrada mesmo, na base da régua, velho. Em uma cena muito, mas muito bizarra. Depois ele explica toda a situação pro Phil e pra Joanne e também pra Kyle, só que ambos ainda não acreditam no Andy Barken, né? Porque, tipo, vai acreditar como vai acreditar? Só vendo pra crer. E o Andy decide por conta própria ir com uma parada cortante na mão e elétrica para poder tentar, né, matar o Chuck dentro do próprio porão. E ali, quando ele entra, ele acaba sendo surpreendido pelo Chuck, que acaba atacando o próprio Andy Barken, e isso chama a atenção do Phil, porque o Phil acaba escutando um barulho. Nesse momento, o Chuck foge e só o Andy está à vista. Só que enquanto o Phil está descendo as escadas, ele acaba sendo surpreendido pelo Chuck, que acaba atacando uma parada apontada de ferro na perna dele, fazendo o próprio Phil cair da escada ali e acabar tendo seu corpo completamente entortado, assim que ele prende o pé dele em um dos degraus ali da própria escada. E ali, o próprio Chuck faz o Phil ver ele, e naquele momento o Chuck finaliza o próprio Phil com uma porrada nele que faz o Phil morrer 100% agora, né? Vamos dizer assim, se é que dá para poder morrer 100%. Mas vocês me entenderam por completo. E depois dessa porrada, o Phil cai e acaba quebrando o pescoço. E no momento que a personagem Joanne, juntamente com a Kyle, acaba vendo o Andy Barken com uma parada cortante na mão e o Phil no chão morto, ela acaba dando a entender que foi o próprio Andy Barken que assassinou o Phil. E por esse motivo ela decide mandar o Andy Barken de volta pro próprio, né, orfanato. Só que lá no orfanato, enquanto ele está lá de boaça, tem um momento em específico em que a personagem Kyle acaba jogando o boneco Chuck no lixo. E depois ela vai até o balanço, né, onde ela já havia brincado com o Andy anteriormente no quintal da casa, só que ao brincar e se balançar no balanço, ela percebe algo estranho no chão. E esse chão específico onde ela está é o chão que o outro boneco bonzinho acabou sendo enterrado pelo próprio Chuck. E naquele momento que ela vê o Chuck enterrado no chão, mas ela já havia jogado o boneco no lixo, ela fica confusa. E quando ela vai verificar o lixo onde ela jogou o boneco Chuck, ela vê que o Chuck não está mais lá e ela fica completamente desesperada e preocupada. E quando ela chega no quarto da personagem Joanne, ela encontra a Joanne morta e amordaçada. E nesse momento específico, o Chuck acaba atacando a personagem Kyle. Ela reluta para poder tentar atacar ele também e fugir do personagem Chuck. Mas o Chuck consegue manter ela como refém e faz ela dirigir até o orfanato para assim, lá no orfanato, o Chuck conseguir, né, raptar o Andy Barken novamente. Só que ao chegar lá, o Chuck acaba acionando né, uma parada anti-incêndio para poder todo mundo sair como se estivesse rolando um incêndio no orfanato, onde todo mundo sai correndo desesperadamente, e nesse momento a personagem, né, fica desconfiada do porquê a Kyle está ali naquele orfanato, né? A dona, no caso do orfanato, aquela mulher que cuida lá, fica desconfiada da Kyle estar ali com aquele boneco na mão e também estar ali do nada no orfanato. E nesse momento específico, quando os quatro, contando com o Chuck, estão sozinhos ali na sala, o Chuck acaba esfaqueando a personagem lá, que cuida ali das pessoas no orfanato. Depois dali, a Kyle tenta fugir juntamente com o Andy, mas ela não consegue. Isso porque o Chuck acaba prendendo ele e o próprio Andy dentro daquele local. E para não ser pego, o Chuck acaba indo juntamente com o Andy Barken, né, obrigando o Andy Barken a entrar dentro de um caminhão para assim, esse caminhão ser levado até a fábrica de brinquedo, porque esse caminhão ele vai para esse local específico, e lá dentro da loja de brinquedos, da fábrica no caso de brinquedos, o Chuck tenta novamente fazer uma possessão e enviar a sua alma para dentro do corpo do Andy Barken, mas o Chuck acaba falhando novamente, porque agora não tem como mais ele passar a alma do boneco, né, para dentro do próprio Andy, porque
o Chuck está preso dentro do próprio boneco, infelizmente, agora. E nesse momento o Chuck fica indignado, e quando ele está prestes a matar o próprio Andy Barkey, a personagem Kyle chega e joga uns bonecos assim, good guys, em cima do próprio Chuck, dando assim espaço para o Andy Barkey conseguir fugir juntamente com ela. E uma das perseguições, enquanto o Chuck está tentando matar o Andy Barkey e a própria Kyle, a Kyle acaba prendendo uma grade de ferro na própria mão do Chuck, fazendo ele ter que arrancar o próprio braço, né, o próprio pulso, e assim depois enfiar uma faca no próprio pulso para poder estancar o sangue. E nesse momento específico eles acabam vendo uma maquininha que consegue, né, desfazer o corpo de um boneco, derreter por completo um corpo de um boneco. Em uma dessas ocasiões, eles acabam fazendo com que o próprio corpo do Chuck acabe entrando dentro dessa máquina para poder o corpo do boneco acabar sendo derretido. E quando eles pensam que o Chuck foi completamente destruído, né, ele não foi, porque teve uma cena anterior onde um dos caras que estavam trabalhando ali na mecânica da fábrica acabou sendo assassinado. E esse cara morreu de uma forma completamente bizarra, porque a máquina que era usada para poder colocar o olho dos bonecos acabou sendo introduzida no olho desse cara. E é uma morte bizarramente pesada, velho, parada doida. E nesse momento o Chuck usa o corpo morto desse cara para poder ser jogado na Kyle, fazendo a Kyle desmaiar. E depois o Chuck aparece ali, né, se demonstrando estar vivo, mas agora ele está sem as duas pernas. E ele ameaça cortar as pernas do Andy Barkey também. Mas o Andy Barkey, por sorte, acaba ficando perto de uma parada que é uma gosma completamente quente, que é uma cola quente que aparentemente dá o tom de pele para os próprios bonecos, e acaba jogando esse jato quente, né, de cola em cima do próprio Chuck, derretendo o corpo do Chuck agora por completo. E nesse momento específico, a Kyle está prestes a entrar dentro daquela máquina que poderia derreter o corpo dela, mas o Andy acaba acordando ela antes dela ser morta, e naquele momento a personagem Kyle acaba introduzindo uma mangueira de jato na boca do próprio boneco Chuck, fazendo o corpo dele se explodir por completo. E agora sim, o Chuck está morto de verdade. Depois eles acabam, né, no caso a Kyle e o próprio Andy, acabam saindo daquela fábrica sem saber para onde ir, porque agora eles não têm com quem morar. E ali o filme acaba. Mas então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Esse foi o resumo do filme Brinquedo Assassino 2, que é um dos filmes que eu mais assisti em toda a minha vida, porque eu gosto bastante dessa franquia. Para quem não sabe, eu sou um fã da franquia dos filmes do Chuck. E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. Se quiserem mais um vídeo desse aqui, né, com um terceiro filme, deixem aqui nos comentários. Eu quero um novo vídeo, mas com o Brinquedo Assassino 3. Porque se vocês quiserem isso, eu vou trazer aqui. Então não se esqueçam de deixar bastante like, compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos e amigas e pessoas que são fãs do Chuck também. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!